Olá, senhores. Só um bate-papo informal. Quero dizer o seguinte: se muita gente colocasse a boca no mundo para falar das verdades sobre os chemtrails, sobre reptilianos, sobre dracons, sobre chips colocados pelos magos negros, ou reps ou abduições, que as abduições não são feitas só pelos extraterrestres da luz, mas também por aqueles que trabalham nas bases secretas aqui, os terráqueos mesmo. Se todo mundo conseguisse falar, tivesse vontade de falar, no Face, no YouTube, nas ruas, nos bairros, nos países, sobre isso tudo, quem sabe se esta terceira dimensão poderia ser modificada para melhor. Porque o acobertamento, ninguém sabe, mas o descobertamento, a verdade vindo à tona, eles ficam volúveis, ficam despidos, preocupados. Que tal falar sobre os políticos, a verdadeira identidade dos políticos? Vocês que já viram certos vídeos e sabem o que eles são, reparem seus olhos, na maioria deles, e tem um ou outro que não. A maioria deles, que a menina do olho não é redonda, é felina. Enquanto vocês estão aí adorando jogador de futebol milionário, adorando cantor milionário, vocês gostam de pessoas que têm o poder aquisitivo, né? Isso que vocês adoram. Na sociedade comum, da classe média também, né? A classe média, que a pessoa pode ser da classe média, mas não ter. Você é daquela classe média baixa, não tem carro, não tem um apartamento próprio, mas se você tem carro, se já é de uma classe média, melhor, tem carro, tem apartamento próprio, não falta amigos. Amigos que também têm o mesmo padrão, né? E muitas vezes algum pobre que se chega a eles já é com interesse, isso também acontece, né? Complicado, complicado. Que tal botar a boca no mundo e dar sugestões sobre isso? O que fazer para impedir? Alguém tem alguma ideia? Nós estamos sendo monitorados pelos sete lados, somos como uma ilha, né? Monitorados pela mídia, monitorados, vamos dizer, na saúde, né? Que não temos direito a remédios gratuitos que não pode comprar. Para onde é que vai? Para onde é que vai esse dinheiro, né? Todo mundo fala por trás. Vocês fazem passeata disso, daquilo, mas não fazem passeatas que deveriam fazer, manifestação que deveriam fazer. Quem não viu o princípio do vídeo, coloque para ver, que eu falei que botar a boca no mundo, que eu havia falado antes, está chegando agora o pessoal, né? Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. Que as pessoas seria legal colocarem a boca no mundo e falar sobre a existência dos répteis, dos chemtrails, está no ar. Fazer grupos, vamos andar nas ruas com um tabuinha para fazer
para chamar atenção. É. Ficam perdendo tempo aí, hidrolatando, cantor, jogador de futebol, novela, né? Enfim, outras coisas. Hidrolatando as pessoas que têm o poder aquisitivo melhor, né? Também idolatram. Ah, eu tenho um amigo, tenho um parente que eu acho que até o amigo dele já faleceu, mas ele ficava todo empavonado, porque tinha um amigo juiz. Quer dizer, dá valor. Nós temos que abrir a nossa consciência, expandir a nossa consciência e ver que todos nós somos iguais e que todos nós precisamos uns dos outros. Então, deveria estar tudo equilibrado, equivalente. Tá, o outro é mais pobre, tudo bem. Nós precisamos da função daquele pobre, mas não é tratar ele mal, nem pagar, vamos dizer, se aproveitar e pagar uma miséria, pagar o devido, né, no serviço que ele faz. O interessante é que uma vez eu fiquei pensando aqui em casa, o milionário, o rico, ele não. Dizer que ele está cansado é papo furado, porque a experiência que eu tenho na vida, o que eu passei, vendo a vida que eles têm, pode estar estressados de andar para lá e para cá e tal, agora cansados, não, eles não se cansam. Então, chega em casa, tem aquele colchão maravilhoso, né? Bom para a coluna. O pobre coitado que trabalha lá no campo, para a gente poder comer, né? Chega dentro de casa e tem o colchão mais todo já ruim, com aquela coisa, aquela curva que faz mal à coluna, né? Não tem uma poltroninha para descansar o corpo cansado, de ficar ali com a enxada, né? E às vezes o dono daquela terra é rico, mas poderia até comprar, né, um mobiliário para o cara lá, para a família, mas não compra. Mas também há os pobres exploradores. A vida é complicada, né? Há os pobres exploradores também, que só se chegam a pessoa para explorar. Às vezes nem estão precisando daquilo, mas começam a explorar. Eu também tenho na família um tipo, não está aqui nesse país, mas tipo explorador também, pessoa exploradora. Mas comigo não tem vez, não adiantou. Mas o foco aqui desse vídeo, eu estou até desvirtuando, porque o foco desse vídeo é aquilo que eu digo. Que tal botar a boca no mundo e falar sobre os Centros, falar sobre reptilianos draconianos, falar sobre as nossas 10 fitas de DNA que nós queremos de volta, queremos nossas fitas de volta, para vivermos em harmonia com os nossos poderes psíquicos, porque uma pessoa que tem os poderes psíquicos, que tem amor incondicional desenvolvido, ela não vai querer poder, ela vai conviver com todos numa boa. Quem não tem amor incondicional desenvolvido dentro de si é que gosta do poder, né? Os reptilianos não têm amor incondicional, eles são frios, draconianos e pior ainda. Os insectoides também. Mas nessas categorias, nessas raças, tem os Elohins. Os Elohins é outra coisa. São seres que nunca encarnaram e são geneticistas. É diferente. Mas os comuns, eu estou falando dos comuns, aí que são políticos, são reptilianos políticos, são em forma humana. E aquele, que tal botar a boca no mundo e falar sobre a nova ordem mundial? Revelar que é a nova ordem mundial que está fazendo isso na saúde, os seus agentes infiltrados como médicos, como funcionários, como enfermeiros. Deixa eu ver aqui o que. Alguém escreveu alguma coisa. Vou pegar meu óculos, que eu estou sem óculos.
Deixa eu ver aqui. Sandra, eu não vejo novelas, eu não vejo notícia, mídia. Sim, sim, mas eu estou falando para aqueles que não fazem isso que você faz, né? Pode ser que alguém que. Porque quando eu estou fazendo isso, não é para aqueles que já estão despertos, né? É para os outros para ver se desperta. Então, como eu estava dizendo, que tal falar por aí com os amigos sobre a nova ordem mundial, que é a nova ordem mundial que está por trás, como eu estava dizendo, está na saúde com seus agentes, como enfermeiros, como médicos. Uma vez eu tinha umas dores muito fortes e fui a um centro de neurologia. E para continuar o tratamento, que não sabiam, nunca souberam o que era, e eu acabei desistindo do tratamento e fiquei anos sofrendo aí de dor, e depois, mais tarde, um médico que era homeopata e alopata que deu jeito aqui na minha dor. Bom, aí eu chego lá, mas o médico que me atendia não estava lá. Eu ainda não tinha muito conhecimento sobre seres que poderiam estar encarnados em forma humana. Mas já havia visto uns vídeos, vídeo não, filme, até na televisão, se não me engano, em que esse ser que era extraterrestre, mas ele se modificava ali na mesma hora, isso não é ficção, porque isso existe seres que fazem isso, tá? A pessoa desaparece, ele toma a forma do outro e a pessoa, ó, pluft, vai, desaparece. Mas eu já tinha visto filme sobre isso. E eu ficava assim, será que é verdade ou será? Bom, aí eu entro no consultório do médico, um médico jovem, falando com ele, que o meu médico, mas seria bom a senhora ir nele. Ele não estava nem, ele parecia que estava atrapalhado e não estava nem podendo me receitar ou dizer, continue com a medicação. Eu comecei a achar estranho. De repente, o médico para e os olhos dele ficam rodando, ó. Ele bota o olho para cima e fica rodando. Saí correndo de lá. Eu nunca mais voltei ao centro de neurologia depois disso. É dizer, esse ser, eu estou dizendo isso para vocês porque esse ser não era humano, né? Estava em forma humana, mas não era humano. Ele colocava os olhos, mas ele rodava os olhos, rodava, parecia assim um motor de carro rodando, né? A roda de carro rodando. E eram olhos que não eram muito escuros, não. Ele era magro, não era feio, e eu me mandei. Saí correndo de lá. Meu Deus, cada vez. Eu tenho passado assim umas que, francamente. Não fiquei apavorada, nem com medo, mas eu vi, não, isso aqui não tá legal, não vou ficar aqui não. Aí eu levantei e disse, tá bom, eu vou procurar, depois eu venho semana que vem para ver se eu... E fui embora. Então, senhores, que tal colocar a boca no mundo sobre isso, que a maioria dos políticos que são reptilianos em forma humana, que a nova ordem mundial manda em tudo, na mídia, ela deixa só dar certas notícias e tem que ser aprovado lá pelo cara que está lá para aprovar, que é para aprovar que tem a tal de censura, aqueles caras são colocados lá pela nova ordem. E essa nova ordem mundial, dizem que já na época do Egito já tinha, né? Não sei. A minha pesquisa que eu percebi foi na época dos romanos, que começou na era cristã, começou com a futura Igreja Católica. A Santa Inquisição por trás estava a Nova Ordem Mundial. Só que tinha outra denominação, né? Mas era a Nova Ordem Mundial. Os romanos, possivelmente descendentes dos marcianos, bélicos, porque os marcianos eram bélicos, destruíram Marte, porque viviam sempre guerreando, e eles vieram para cá para fazer a mesma coisa, né? E para dominar, né? Tanto que até há um filme, que é o Ben-Hur, que o cara fala para o Ben-Hur,
Acima Marte, que aí já é considerado um deus, porque pelos milhares de anos que passam, as pessoas vão esquecendo. Então, considera que Marte é um deus. E não é um planeta, né? Seres que vieram de Marte. É o caso da Babilônia, que Marduk era um deus. Marduk não era um deus. Ele era um reptiliano. E o planeta deles é o Nibiru, que vocês confundem muito com Hercóbulos. O planeta saneador, como falam na espiritualidade, é o planeta que, após a destruição, aqui da terceira dimensão com a onda solar, ele vai pegar os espíritos e levá-los para as naves mães, que são naves enormes, imensas, que estarão estacionadas no espaço, para selecionar, para jogar lá nos planetas primitivos ou nos planetas de terceira dimensão, porque os que vão para a quinta vão direto, não precisa o planeta chupão, entende? Pegar os espíritos. Gente, espírito é uma coisa, alma é outra, tá? Na espiritualidade há muita confusão. Espírito é a centelha do Criador que está em nós, é eterna. A alma não é eterna. A alma, quando a gente sai do corpo, ela sai, fica ao lado, já não mais nos pertence. E então, se você tiver que reencarnar, aqui ou no outro planeta, vai ser colocada nos laboratórios dos seres de luz, vão ser colocadas nova alma. E essa alma, se você não perdoar os erros da alma anterior, ele será teu futuro obsessor, ficará em cima de você, obsediando. Aí você começa a frequentar centros espíritas, aí o médium começa, você tem um obsessor, e ele não sabe que é a antiga alma dele que quer ser perdoada, porque enquanto não perdoar, ela vai ficar perseguindo, perdoar os próprios erros, que fica ali formatado na alma, né? Aí, no momento em que você perdoa, aí aquilo desintegra, integraliza em si próprio, tá? E aí fica a experiência dentro de você arquivada lá no arquivozinho lá. Serve como experiência. Então é isso. Vamos botar a boca no mundo, gente? É como uma denúncia para falar sobre tudo que está acontecendo na Terra, para ajudar no despertar e enfraquecer essas forças ocultas. Quanto mais pessoas souberem, mais eles se apavoram, né? Nós estamos ficando doentes, problema imunológico, por causa dessa porcaria desses chemtrails. Vocês nem olham para o céu, está lá o aviãozinho mais baixo, está lá aqueles riscos, aí ele vai abrindo, vai fazendo isso, ó. Meu quintal aqui passa muito, maravilha, passa aquela coisa. Onde olha, ele fica longo tempo. Vai, porque está espalhando. Então, se vem uma chuvinha, aquilo vem mais rápido aqui para baixo, vai nas frutas, vai nos legumes, vai nas verduras, e a gente está ingerindo metais, né? Metais pesados. E você se sente mesmo uma pessoa, às vezes, pesada, não nos sentimos mais pessoas leves, né? Os metais ficam impregnados na pineal, impregnados nas nossas células, enfim, tudo. Aí temos problemas de vista, temos envelhecimento precoce, temos a osteoporose precoce, o câncer. Não é só por ódio e mágoa, como o espírita fala, que produz câncer. Sim, faz com que a gente tenha isso. Mas é também essa porcaria que colocam aí nos centros. Os caras, os pilotos que não querem colocar, vamos botar a boca no mundo, são ameaçados. Já devem ter retirado esse vídeo aí da internet que ele denunciou, que estão sendo ameaçados que matam a família deles caso se neguem.
Então, eles são obrigados a projetar essa fumacinha. Pois é, Maria, pois é verdade. Então, já tentaram, eles tentaram camuflar o negócio, parece que fingir que estavam. Mas, claro, que eles têm os agentes dele que tomam conta, e às vezes essas pessoas até são chipadas e nem sabem. Tem o chip dentro que eles estão monitorando, estão vendo onde o avião está indo, o que é que o cara está fazendo, né? Que os chips podem ser colocados, porque veja bem, você está dormindo. Eles trabalham, a nova ordem mundial ela é um conjunto de Illuminates, dos Illuminates, é um conjunto de com seres répteis, dracos, etc., cientistas. Então, tem seres que ficam invisíveis, né? Então, eles vêm à noite, eles sabem passar as paredes de materializar, eles desmaterializam e materializam, né? Muda a frequência para alta frequência, aí viram luz, não sei como é que é isso, aí eles passam, aí vai lá e... Eu mesmo uma vez no quintal, estava lá numa boa, no quintal, foi à tardinha, e tiraram, né? Deve ter sido dessa vez, porque eu estava com chip. Aí, olha, eu senti uma coisa como espetar aqui. Eu até olhei e digo, mas o que é isso? Negócio, quer dizer, eles vêm invisível, a navezinha invisível, e aí espeta. Tanto pode ser de noite, você dormindo, ou tanto pode você estar no recinto. Muitas reuniões, palestras de extraterrestres, as pessoas são monitoradas nessas palestras. Elas são chipadas. Às vezes o chips está na comida. Você come, está na comida. Tá? Você não sente aquilo, aí o chip entra, já está programado para se localizar numa determinada parte do teu corpo interno, geralmente perto de algum nervo, sabe, alguma coisa. Às vezes vem para a cabeça, que é o pior lugar para se tirar, né? Próximo, aqui atrás, na nuca, braço, dependendo. Há um tipo de chip que ele é assim, ele entra em você, depois ele vai abrindo, ele vai abrindo lá dentro. Então, ele é como uma ramificação. Então, ele vai tomando conta do teu corpo todo. E isso é o mais difícil. E só os extraterrestres, os arturianos, trabalham com isso. Quando a gente desconfia, a gente pede, né, para eles tirar. Eles têm uma técnica especial para retirar, para não prejudicar se esse chip estiver no nervo. Já o médico, se for tirar, já vai lesionar o nervo da pessoa, né? Então, ele não pode ser retirado como cirurgia da Terra, tá? Existe, eu não conheço, mas existe pessoas até que pelo poder mental conseguem retirar os chips. Geralmente, aí a pessoa começa a sangrar um pouco aqui pelo nariz, né? Então, as pessoas costumam ir a palestras sobre extraterrestres, cuidado, cuidado. Aparentemente parece muito legal, mas eu uma vez fui ver até aqui perto e eu, sempre que eu ia ali, me convidava, eu não me sentia bem ali dentro daquela casa para assistir. E nesse dia foi uma palestra, não sei se foi só sobre extraterrestre ou uma outra coisa, que eles também colocavam lá outros assuntos. Eu estranhei uma coisa. Melancia na mesa. Estranhei muito. Por quê? Porque os pleiadianos mandam a gente comer melancia porque ela é hidroelétrica para melhorar o nosso organismo. E eu observei que aquele pessoal não estava comendo de lá, que eram parentes, e eu já cismava com aquela casa. Olha, eu adoro melancia, mas não comi, não. Eu primeiro fiquei observando. Então, vocês têm que ter cuidado, veja só, ter cuidado. É água de coco e melancia, que é bom para os seres de luxo. Às vezes eles, né, colocam até nesses lanchinhos de graça, geralmente é assim, ali era de graça. Aí esses lanchinhos de graça, no final da reunião, cuidado.
E sites que já sei de 3 casos, 2 que pediram ajuda ao Ibiatã Padian para ser retirado, né? Colocaram chips, elas começaram a passar mal, começam a sentir, enfim. E teve uma moça no meu canal que, bom, é melhor não dar as dicas da moça, porque aí falta de ética, né? Mas essa moça, pelo que ela dizia, tudo indicava que ela estava sendo obsediada ou com algum chip. E eu vim a saber depois da pessoa que eu pedi, né, do grupo, que ela realmente ela tinha um monte de coisas. Tinha vários seres desses da Não Luz, tinha chip, tinha mais não sei o quê. Só que ela depois eu a retirei do meu Face também, porque ela era uma pessoa muito negativa. Então, retiraram tudo, mas se ela continuou com esses pensamentos, ele volta tudo de novo, né? Mas eu estou dizendo, contando isso para vocês, ela pegou isso através de uma meditação online. Às vezes a pessoa vai fazer até meditação online e pega. Pega por quê? Porque aqueles seres que estão lá, que você está mentalizando, está pensando até que está mentalizando lá em Deus e etc., eles estão ali, estão já do teu lado, lá dentro da tua casa, onde você estiver. E aí já colocam as coisas. Você está tão assim, relaxado, pensando que você nem sente nada. Mas alguns começam a sentir, ó, cuidado, quando sentir peso aqui, ó, aqui assim, eu já tive esse problema de uma pessoa que botou a mão aqui, me deu a mão assim, ó, cumprimentou e depois botou a mão aqui, virei as costas, parecia que eu tinha uma pedra aqui dentro. Tive que recorrer para tirar, era um mago negro que foi aprisionado pelos extraterrestres. Deve estar lá no ar, eles ficam aprisionados, acho que no ar assim, toda a vida lá. Porque ele não apareceu mais no lugar que foi feito isso. Eu procurei olhar para ver se via o cara, que ele estava lá todo dia, o homem desapareceu mesmo, era um mago negro em forma humana. Quer dizer, aquilo já foi proposital, ele me abordou porque sabe que ele falou que eu era em outras palavras, mas como eu era um ser de luz, não aceitei a proposta dele para ir lá para a igreja que era evangélica, né? Ele ficou me esperando sentado numa cadeira no passeio, porque eu passava sempre ali, mas aí se deu mal, né? Se deu mal porque eu recorri e foi retirado e ele não voltou mais. O interessante é que ele não voltou mais. Quer dizer, ele não era uma pessoa que estava sendo obsidiada para me fazer isso, ele era o próprio Mago Negro, em forma humana. Desapareceu, cara, desapareceu. Nunca mais vi. Então, eu estou dando esses exemplos que as pessoas ficam, não acredita, não acredita, então aí está o que acontece. Então, muito cuidado, muito cuidado. Vocês podem dar uma olhadinha, aprendeu para meditar, medite em casa, arruma um grupo de amigos que queiram, medita em casa, não precisa frequentar lugares. Está querendo saber algo sobre extraterrestres? Então, na internet tem muita informação, e há livros também, né? Eu aconselho, vai lá para o Ibiatã Padian, que eu acho que é o melhor, o mais confiável, que eu atualmente encontro é o mais confiável. Embora ele agora esteja se dedicando muito, isso está muito perigoso para ele. A parte material, porque ele dá cursos, quer arrumar dinheiro lá para fazer o instituto, e o instituto ainda não começou, e fica só dando cursos, 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 está deixando o resto de lado, né? Isso é muito perigoso, porque quando um ser de luz se volta para a materialidade, os seres da não-luz começam a ficar em cima. Aí começa, por hipnose, começa a catequizar a mente das pessoas, né? Então, senhores e quem frequenta centro espírita, cuidado. O centro espírita está cheio assim de reptilianos como médios. Olhem para os olhos deles. Os olhos reptilianos, a menina do olho é compridinha, tá? Geralmente tem 2 pontos de luz. Se não for reflexo, mas tem 2 pontos de luz. Cuidado.
E muita coisa, é só ter bons pensamentos, desenvolver o amor incondicional, não fazer mal às pessoas. Vocês também não precisam andar assim em todos os lugares ou frequentar igrejas, né? Uma igreja que imprestável, né? É uma igreja imprestável. É católica. Ensinar a rezar, papapá, 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 ensinar o credo, reza o credo para quê? Para quê? Isso tudo, a maioria dos padres, o Papa, todos os papas, eles são reptilianos. Não, a maioria é draconiana, alguns são reptilianos. Draconianos. A Igreja Católica pertence à nova ordem mundial porque era da época dos romanos, como eu falei para vocês. Então é uma igreja que não ensina nada, ensina. Eu nunca gostei. No colégio que eu estava, obrigava a gente a ir no dia de São Jorge, né? Ah, eu ficava danada com aquilo. Eu não rezava, não, não fazia nada, ficava lá. E aquele negócio de senta e levanta, e senta e levanta. Aí, como houve mais uma abertura, quando eu era obrigada a ir, eu ficava sentada, mas não ajoelhava, não. Ficava sentadinha lá. E dane-se. A igreja evangélica, ela também é monitorada pelos reptilianos. Não quer dizer que todos os pastores sejam, não, aí não é bem assim. Mas essas igrejas evangélicas que o pastor manda o cara deitar no chão para passar em cima, a pastora que manda beijar o pé, o pastor que manda as pessoas ficar assim, daquele negócio, enfim, outras essas, pode contar que são, né? Elas são monitoradas por répteis. Testemunhas de Jeová também tem a ver com os reptilianos, porque eles não. O sangue, segundo Biatã informou, eles não concordam com a transfusão de sangue, que é para aquele negócio de raça, porque os reptilianos, eles se casam em família, por exemplo, um irmão casa com uma irmã, uma irmã casa com um irmão, para continuar o mesmo sangue em família. Então, eles têm essa coisa de o sangue não pode ter sangue de outro, né? Agora, muitos que frequentam, lógico que eles não sabem. Isso sabem os chefões que comandam, porque os frequentadores que andam aí nas ruas com papelzinho, eles não sabem disso, né? Não sabem, não vão saber nunca, né? E se você falar isso para eles, eles não acreditam, não. Eles acham isso que está ficando doido. Bom, a igreja não, a Rosa Cruz, eu não fiquei muito tempo também, saí logo. Ela foi fundada de gente que saiu da maçonaria. Então, já sabe que os maçons pertencem à nova ordem mundial também, né? E a Rosa Cruz, sei lá, deve pertencer parte, alguma coisa, os chefões. É aquele negócio, os maçons que frequentam a igreja, lá o templo, tá tudo legal com eles. Mas os que vão subindo, 30, 31, 32, a 33ª, aí são os poderosos. Todos os grandes presidentes, parece que alguns cientistas também foram da maçonaria. Os astronautas, né, eu até coloquei um vídeo, foram da maçonaria. Você veja como eles manipulam, que eles só colocam pessoas que são da mesma organização, porque aí são manipulados, né, corretamente, vão fazer o que eles dizem. Você não vai, o astronauta, você não vai revelar isso que você viu, você não vai revelar para o público que você viu as naves que na Lua têm bases secretas, você não vai revelar que em Marte tem bases secretas, você não vai revelar que nós, como é que é a palavra? Que nós, oh meu Deus, sequestramos mulheres, sequestramos cientistas jovens para levar para lá para serem nossos escravos. Elas, mulheres escravas sexuais.
Vivem em jaulas, como o Corey Goode contou, coitadas. E, bom, deve ter também homossexual, leva os rapazes, deve ser para isso, não sei. Ou para experiências também, experiências drásticas, né, que eles fazem lá. E os cientistas que vão trabalhar, são obrigados a trabalhar nisso. E eles nunca mais vêm para cá, não. O Biatan, eu não deu tempo, fiquei vendo o vídeo de domingo, que domingo a gente faz perguntas para ele. E eu hoje acionei o vídeo e vi uma coisa que eu nem tinha pensado. Esse cientista, todas essas pessoas são levadas para Marte e a Lua. Eu já sei que vocês estão pensando, mas como se o foguete foi lá e não viu nada? Já vou, se eu não esquecer, eu já vou falar. Diz que eles, quando morrerem, quer dizer, sair do corpo, eles vão ficar lá mesmo, vão ter que reencarnar lá mesmo. Não vão sair de lá nunca. Bom, e por que que a NASA manda lá os foguetes e não vê nada? Porque há uma frequência tapando a parte onde tem as bases secretas na Lua. É assim, várias bases secretas, cada uma de um setor, de uma raça diferente de extraterrestres. Base secreta reptiliana, base secreta de pleiadianos, base secreta de arturianos. É assim, misturado, mas um não. É misturado que eu quero dizer de várias raças, mas uma não interfere na outra, tá? Marte, não sei, Marte já eu acho que é só mesmo negócio de escravizar as pessoas e fazer também experiências científicas drásticas, né? Pessoas com 4. Também fazem aqui no subsolo da Terra, na área 51, parece que temos a área 52 também, aí fazem, né? Fazem essas experiências. Aí tira a cabeça de um, bota lá no corpo de não sei o quê, de um ET. Vocês procurem ver os vídeos do Corey Goode, esses últimos têm informação pra caramba das experiências que eles fazem. E às vezes esses seres que eles fazem duram pouco, não dá certo, aí duram pouco, né? Tem problemas, né? E fazem clones, fazem seres metade máquina, metade gente, que é o que querem colocar aqui na terceira dimensão. Tem muitas coisas que vocês nem imaginam que existe. E muita coisa tem que também a gente ainda não tem acesso de saber, né? Eu imagino que haja coisas piores ainda, né? Então, para quem quiser se salvar, né, como dizem, só Jesus salvar, vocês têm que despertar. A realidade não é pensar em Jesus, não, hein, gente? Não caiam nessa, não. Que Jesus não vai salvar ninguém, não, hein? A salvação das pessoas é assim: você tem que despertar, tem que desenvolver o amor incondicional, saber que muitos vão se lembrar que não são daqui. Quem tem missão deve cumpri-la, porque senão não irá para a quinta dimensão. Mas não é só cumprir a missão, tem que desenvolver o amor. Também você pode cumprir a missão, mas não desenvolver o amor, anda fazendo besteira por aí, então aí não vai mesmo, tá? Só vai ter um voto de crédito, mas não adianta que não vai para a quinta dimensão, não. As pessoas que irão para a quinta dimensão vão se encontrar com seres da sua raça, da sua origem. Quando chegarem na quinta dimensão, lá estarão os arturianos, os pleiadianos, os alfa centauri, o Aldebaran, reptilianos também, porque tem grupo de reptilianos do bem. Quem mais? Deixa eu ver. Agora também não sei, é tanta raça, né? Aí você chega lá e você já não tem mais esse corpo, porque o teu corpo já é diferente, chega lá já com o teu corpo sutilizado, vai esquecer tudo aqui na Terra, você não vai lembrar que a Terra existe, você não vai lembrar que família existe, você não vai lembrar dos animais de estimação, você vai chegar lá e eles virão ao teu encontro e você vai sentir que pertence àquela raça e alguns irão com eles para o planeta deles e outros ficarão ali na quinta dimensão que ainda não estão preparados talvez para ir, ou
ou vai ter que ficar ali, né? Eu sei, aí eu não sei. Então é assim, senhores, vamos botar a boca no mundo? Quem sabe se a gente botar a boca no mundo, muita gente sabendo das coisas, talvez a gente salve esta terceira dimensão. Quem sabe, né? Que não precisará ser destruída. É uma pena, né? Ah, também perguntaram por que essas crianças estão vindo, essas crianças especiais, os índicos que já vieram, o Pala, crianças arco-íris, crianças cristais. Porque diz que é a preparação, que é para preparar aqui para os seres que irão para lá. Então, a energia dele já está preparando aqui essa dimensão para fazer bem para a gente, que são para os seres de luz, entende? Que é para depois para passar para a quinta dimensão. Bem, senhores, já falei muito, né? Está na hora do lanchinho, olha lá, é quase 6h30, quase 7 horas. Então, obrigada pela presença de todos. Eu sei que algumas pessoas colocaram ali uma carinha de espantada, não sei quem foi, mas a verdade tem que ser dita. A missão é dizer a verdade. Tá? A maioria das pessoas que estão aqui em missão é para dizer a verdade. A verdade choca, mas é melhor chocar de ser desperto do que ficar um babaca toda a vida, certo? Então, vamos em frente. Paz e luz a todos, amor incondicional e não esqueçam, evolução. Um abraço a todos. Se eu for pleiadiana, eu lhes dou um abraço muito amoroso, eles são muito amorosos, eu não sei de onde eu sou. Naturalmente que eu devo ser de algum planeta, porque estou fazendo a minha missão. Os terráqueos, por exemplo, os naturais aqui, não sentem essa coisa de fazer. Então, um abraço pleiadiano a todos, com muito amor e muito carinho e muita ternura. Até uma próxima vez ou até domingo para a meditação.